A chuva caía fina naquela madrugada. O som das gotas batendo contra a janela era o único ruído que preenchia o silêncio da casa. Alice estava deitada, mas não dormia. O travesseiro úmido denunciava que lágrimas tinham vindo antes do sono. Ela olhou o relógio, 2h17. Uma inquietação tomava conta do peito. Sentia que algo estava errado, embora não soubesse exatamente o que. Foi quando o telefone vibrou. Ela não reconheceu o número. Atendeu. Uma voz feminina, baixa, como um sussurro. Ele está com outra. Agora. Alice sentou-se na cama, o coração acelerado. Tentou perguntar quem era, mas a ligação caiu. Ligou de novo. Caixa postal. Ligou de novo. Nada. Por um instante pensou em ignorar, mas algo no tom daquela voz não parecia brincadeira, não parecia uma mentira. Levantou-se. Pôs o casaco por cima do pijama. Descalça, caminhou até a sala. Pegou a chave do carro. Saiu. O caminho até a rua Monte Azul parecia mais longo naquela madrugada. As ruas estavam molhadas, brilhando sob os postes. Ela quase não piscava. A mente rodava com pensamentos fragmentados, dúvidas, medo, raiva e aquele sentimento que ainda não tinha nome. Ele havia dito que ficaria até tarde no escritório, mas por que não atendeu suas últimas mensagens? Por que não respondeu quando ela ligou às 22h? Chegou. Número 87. A casa estava com uma luz acesa no andar de cima. Ela reconhecia aquele padrão. Ele costumava usar só um abajur no escritório. Subiu os degraus. Devagar. O portão estava encostado. A porta da frente, destrancada. Entrou. No chão, próximo ao sofá, viu algo que gelou seu sangue. Um sutiã preto. Não era dela. O corredor estava escuro, mas ela seguiu. Sentia o cheiro de perfume. Um perfume doce, diferente. Não o dela. Não o que ele gostava. No caminho, um sapato de salto abandonado. Depois, outro. E então, gemidos. Ela parou diante da porta do quarto. As vozes, os risos abafados, o som do colchão rangendo. A mão tremia ao tocar a maçaneta e, mesmo assim, ela empurrou. A cena congelou o tempo. Davi, o homem que dizia amá-la, estava nu, sobre outra mulher. Ela ficou ali, estática, como se o corpo não a pertencesse mais. Então a mulher se virou. Lúcia, sua irmã, seu sangue, a mulher que conhecia todos os seus segredos, a única em quem confiava sem medo. Lúcia também congelou, mas não disse nada. Davi recuou, tentou se cobrir, mas Alice não falou, não gritou, não chorou. Ela apenas deu um passo para trás. Depois, outro. Virou as costas e saiu. O mundo, como ela o conhecia, a tinha acabado ali. Mas o que viria no dia seguinte
seria ainda mais devastador. A chuva engrossava, manchando o para-brisa e borrando as memórias de Alice. Ela dirigia sem rumo havia quase 1 hora. Não chorava mais, não naquele momento. Estava vazia, ou talvez cheia demais de tudo aquilo que transbordava. Encostou o carro perto de um posto 24 horas, ligou o pisca-alerta e ficou ali, com as mãos no volante, o olhar perdido no escuro. Na cabeça, as imagens repetiam-se como um filme que ela não conseguia pausar. O sutiã jogado, o perfume desconhecido, os gemidos abafados, o rosto de Lúcia se virando devagar e o silêncio cruel entre elas. Por quê? Era tudo que sua mente gritava. Ela não voltou para casa. Entrou em um hotel modesto e pediu um quarto no fim do corredor. Fechou as cortinas com força, deixou o celular cair no chão e se jogou na cama sem trocar uma palavra com mais ninguém. Se você ama histórias que prendem, surpreendem e arrepiam, se essa parte já te fez desconfiar de todo mundo, saiba que o mistério está apenas começando. Pela manhã, o celular tremia com dezenas de chamadas perdidas, quase todas de Davi. Mas havia algo que a fez gelar: 3 ligações de um número desconhecido e um único áudio deixado. Ela respirou fundo e apertou o play. A mesma voz da madrugada, limpa, sem emoção. Você viu com seus próprios olhos, mas ainda não sabe de tudo. Preste atenção. Ele não mentiu só para você. Alice ouviu o áudio 3 vezes. Tentou encontrar um sotaque, um tom familiar, qualquer pista, mas não havia. Era como se a voz viesse de um lugar fora do mundo. Arrumou suas coisas e saiu do hotel. Passou em casa apenas para pegar uma mochila com algumas roupas e deixou um bilhete grudado na geladeira. Não me procure, não hoje. Foi para o interior, na casa da avó. Precisava de silêncio, precisava entender, precisava tempo para decifrar aquele recado que parecia mais uma ameaça do que um aviso. Se você ama histórias que prendem, surpreendem e arrepiam, e se essa parte já te fez desconfiar de todo mundo, saiba que o mistério está apenas começando. Na primeira noite longe da cidade, outro choque. Ao voltar da cozinha, encontrou um envelope na varanda. Sem selo, sem nome. Abriu devagar. Dentro, uma única foto. Davi, sentado num banco de praça, rindo. Ao lado dele, uma mulher loira, não era Lúcia. No verso da foto, escrito à mão: essa foi a primeira. Você nunca soube. A mão de Alice tremia, um calafrio percorreu sua nuca. Ela não sabia mais o que era real, o que era presente ou passado, ou o que era invenção. As mentiras de Davi ganhavam novos rostos, novas histórias, novas cicatrizes. E tudo apontava para aquela voz. Uma voz que sabia demais. Talvez até tudo. Alice passou a madrugada em claro, deitada na cama da casa da avó, encarando o teto antigo. A foto que ela encontrara ainda estava guardada na palma da mão, como se fosse um pedaço cortante de vidro. O recado à caneta: essa foi a primeira. Você nunca soube. Martelava sua mente sem cessar. Cada vez que fechava os olhos, ela via o sorriso de Davi, a mulher loira ao lado dele, e sentia a traição se espalhar como um veneno dentro do peito.
O silêncio da casa era absoluto, exceto pelo som da chuva fina que ainda caía do lado de fora, batendo suavemente contra o telhado e as janelas. Aquele som deveria trazer conforto, mas para Alice só aumentava a sensação de solidão e perigo. A noite parecia esticar-se infinitamente. Na manhã seguinte, a luz cinzenta do dia invadiu o quarto quando Alice acordou. O celular vibrava incansavelmente, mas ela evitou atender. Depois de um tempo, não tinha mais como fugir, precisava tentar falar com Davi. O que ele sabia? Onde estava? Discou o número dele e ouviu a caixa postal que piscava fria na tela. Ligou de novo, sem resposta. O vazio que sentia aumentava a cada toque que não era atendido. Não era só medo, era desespero. Decidiu que precisava agir. Pegou suas coisas e, ainda sem avisar ninguém, dirigiu até o apartamento do casal na cidade. No caminho, as ruas molhadas refletiam as luzes amarelas dos postes. Tudo parecia um cenário de filme de suspense. A mente de Alice trabalhava rápido, tentando juntar as peças desconexas daquele quebra-cabeça que parecia maior do que ela. Ao chegar, algo a fez hesitar por um segundo. A porta do apartamento estava entreaberta. Seu coração acelerou. Não era normal. Quem teria deixado a porta assim? Respirou fundo e empurrou a porta com cuidado, entrando devagar. O apartamento estava escuro, silencioso, como se ninguém tivesse passado por ali há dias, mas ao olhar melhor, percebeu detalhes que indicavam o contrário. Uma xícara de café ainda com fumaça saindo, uma camisa de Davi largada sobre o sofá, um jornal amassado na mesa. Alice caminhou lentamente, absorvendo cada sinal. Algo estava errado. Algo estava fora do lugar. No chão, encontrou um bilhete escrito com letras trêmulas e urgentes. Você não sabe tudo ainda. Cuidado com quem confia. A mensagem parecia um aviso, ou talvez uma ameaça. Ela sentiu um calafrio percorrer a sua espinha e teve vontade de sair correndo, mas sabia que não podia. Precisava ir até o fim. Enquanto seus olhos varriam o apartamento, um barulho súbito na cozinha a fez pular. Aproximou-se com cautela, sentindo o coração martelar no peito. Chegando lá, percebeu que a janela estava aberta e a cortina flutuava com o vento que entrava frio. Lá fora, nada além da escuridão da manhã chuvosa. Alice olhou para os lados, tentando enxergar algum movimento, algum sinal de presença, mas o silêncio era absoluto. Foi quando o celular vibrou de novo, mostrando uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu e leu: Olhe atrás. O sangue congelou em suas veias. Devagar, ela virou o corpo. No espelho do corredor, uma sombra fugiu rápido demais para que ela pudesse identificar. O medo tomou conta dela com força total. Alice percebeu que não estava mais segura em lugar algum, que alguém a observava, controlava o jogo silencioso de verdades e mentiras, que o segundo aviso era apenas o começo, que a revelação estava longe de acabar, e que a verdade, quando viesse à tona, poderia destruir tudo ou salvar quem tivesse coragem para encará-la. O telefone ainda tremia na mão de Alice depois daquela ligação rápida e enigmática de Davi. A voz dele havia soado diferente, quase um aviso, uma confissão incompleta. Não confie em ninguém, nem em mim. Aquilo parecia um eco que ela não conseguia apagar. As palavras ficaram martelando em sua cabeça, atravessando a névoa de dúvidas e dores.
Alice sentia que o chão sob seus pés se desmoronava lentamente. A cada passo que dava para descobrir a verdade, parecia afundar ainda mais numa teia de mistérios e segredos perigosos. Decidiu, então, vasculhar tudo o que pudesse do passado de Davi. Suas mensagens, e-mails, fotos antigas, contatos desconhecidos. Passou horas naquele trabalho minucioso, com o coração apertado, tentando encontrar algo que explicasse aquela traição tão profunda, mas que ao mesmo tempo apontava para algo muito maior. Foi quando encontrou algo que a fez parar. O nome Helena surgia em conversas apagadas, mensagens que pareciam codificadas e referências que nunca tinham sido mencionadas antes. Quem seria Helena? Uma mulher do passado? Um segredo enterrado? Ou um perigo que ainda espreitava? Ela sentiu um frio na espinha ao pensar em todas as possibilidades. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta dela, como se alguém estivesse observando, espreitando por trás das paredes invisíveis do apartamento e até da casa da avó. Para piorar, no meio da noite, uma batida sutil na porta a fez despertar sobressaltada. Ao abrir, não encontrou nada além de um envelope deslizando pelo chão, deixado pela fresta da porta. Com mãos trêmulas, pegou o envelope e abriu. Desta vez, nada de fotos ou áudios. Apenas uma carta escrita em papel amarelado, com uma frase curta e enigmática. Olhe no lugar onde tudo começou. Ela não sabia exatamente o que aquilo significava, mas uma coisa era certa. Aquele era um convite ou talvez uma provocação para que ela voltasse ao passado, para investigar a origem de tudo o que estava acontecendo. Durante o dia, Alice não conseguia pensar em outra coisa. Cada instante era preenchido por pensamentos confusos e uma determinação crescente. Ela precisava descobrir onde tudo havia começado. Voltando no tempo, ela relembrou o início da relação com Davi. Aquele primeiro encontro no café da cidade, o sorriso fácil dele, a sensação de segurança que ele transmitiu. Teria alguma pista ali? No entanto, o medo a acompanhava a cada passo. E se ela descobrisse algo que jamais poderia desfazer? Algo que colocasse a sua vida em risco? O telefone tocou novamente, mas Alice não atendeu. Em vez disso, olhou pela janela da casa da avó, vendo a chuva fina transformar as folhas das árvores em pinceladas borradas. Ela sabia que, para sobreviver, precisava ser mais esperta que os que tramavam contra ela. A dúvida e a angústia começaram a se misturar com uma coragem nova, quase insuportável. Porque, no fundo, Alice entendia que não podia fugir da verdade, não importava o quanto ela fosse dolorosa. E enquanto a noite se aproximava, trazendo sombras ainda mais densas, Alice preparava-se para enfrentar o passado. Sabia que aquilo seria apenas o começo. A noite caía pesada sobre a pequena cidade quando Alice finalmente decidiu que era hora de enfrentar o passado, o lugar onde tudo havia começado. Sentiu um frio na barriga, uma mistura de medo e determinação que a empurrava para frente, mesmo quando cada fibra do seu corpo queria recuar. Ela pegou a velha jaqueta que a avó guardava no armário, enrolou o bilhete com a frase enigmática "Olhe no lugar onde tudo começou" no bolso e saiu sem fazer barulho. A chuva fina que caía fazia o chão reluzir sob a luz dos postes e o ar carregava um cheiro de terra molhada, misturado com nostalgia. Alice seguiu pela rua principal, a mesma onde anos atrás tinha cruzado o caminho de Davi pela primeira vez. Passou pela cafeteria onde eles haviam se encontrado pela primeira vez. O lugar estava fechado, as luzes apagadas, mas o silêncio ali parecia mais alto do que em qualquer outro lugar. Ela tocou a maçaneta da porta
que se manteve fria sob seus dedos. Então, virou-se e caminhou até o parque próximo, onde Davi costumava sentar em um banco sob uma árvore antiga. Alice sentou-se no banco vazio, os olhos fixos na trilha onde tantas histórias tinham começado e terminado para ela. Enquanto observava a neblina se formar no ar frio, lembrou-se das pequenas coisas que antes pareciam insignificantes. O jeito como ele sorria quando falava de um antigo segredo, a frequência com que mencionava Helena em conversas vagas e aquelas ligações misteriosas que ela nunca ousou investigar. De repente, o som de passos leves a fez virar-se rapidamente. Era um homem que se aproximava com o capuz da jaqueta puxado para proteger o rosto da chuva. Ele parou a poucos metros, a voz baixa e firme. Você está procurando respostas, Alice. Ela congelou, sem saber se deveria confiar ou fugir. Quem é você? Perguntou, tentando manter a voz firme. Alguém que sabe mais do que deveria. Helena não é só um nome. Ela é a chave. E você precisa encontrá-la antes que seja tarde. Alice sentiu um nó na garganta. A sensação de estar cercada por sombras se intensificava. Antes que pudesse responder, o homem virou-se e desapareceu na névoa, deixando apenas um eco distante de passos apressados. Ela ficou ali sozinha com as suas dúvidas e o mistério que agora ganhava contornos cada vez mais perigosos. Na volta para casa, seu celular tocou de novo. Uma mensagem apareceu na tela, sem remetente. Cuidado, o passado nunca fica enterrado. Alice sabia que estava presa num jogo muito maior do que imaginava, que a verdade, quando revelada, poderia não só mudar sua vida, mas colocar tudo em risco. Mas naquele instante, ela tomou uma decisão. Não importava o quanto o caminho fosse escuro, ela iria até o fim. Porque algumas verdades precisam ser descobertas, mesmo que custem tudo. Naquela madrugada, Alice não dormiu. Ficou sentada à beira da cama, encarando o celular com a última mensagem na tela. Cuidado, o passado nunca fica enterrado. As palavras pulsavam como uma ferida aberta. Ela sabia que não podia mais ignorar. Precisava descobrir quem era Helena, o que Davi escondia e, principalmente, quem estava manipulando tudo nos bastidores. Ao amanhecer, foi até a biblioteca da cidade, o único lugar onde ainda se encontravam registros físicos. Pediu arquivos antigos de jornais locais, registros civis e até documentos de processos abandonados. Horas se passaram enquanto ela folheava páginas amareladas, sem saber exatamente o que buscava. Até que um nome saltou aos olhos: Helena Batista. Em uma notícia de 12 anos atrás, ela aparecia como testemunha de um escândalo envolvendo um grupo de empresários, um policial investigado por corrupção e um nome que fez o coração de Alice parar: Davi Moreira. O artigo falava de um caso abafado por falta de provas, onde Helena havia desaparecido poucos dias após prestar depoimento. Nunca foi encontrada. Alice empurrou a cadeira para trás, sentindo o chão sumir. Davi sempre dissera que nunca tinha nada a esconder, que o seu passado era limpo, mas aquilo provava o contrário. No caminho de volta para casa, Alice recebeu uma ligação. Era a mesma voz fria de antes. Você está perto demais, Alice, e isso tem um preço. Quem é você? Gritou, sem resposta. O silêncio foi interrompido por um clique. A ligação caiu. Ela estava sendo seguida.
manipulada e agora ameaçada. Mas não recuaria. Ao anoitecer, Alice dirigiu até um endereço de uma antiga chácara abandonada, mencionada na última página do dossiê que encontrou na biblioteca. Era um lugar fora da cidade, escondido entre árvores altas e portões enferrujados. O documento indicava que ali Helena foi vista pela última vez. Entrou devagar. A casa estava em ruínas, com cheiro de mofo e terra molhada. As janelas quebradas deixavam o vento frio atravessar os cômodos. No fundo da sala havia uma porta de porão entreaberta. Alice acendeu a lanterna do celular e desceu os degraus de madeira, que rangiam como se gritassem sob seus pés. Lá embaixo, encontrou o que parecia um antigo escritório, prateleiras destruídas, papéis rasgados e uma caixa de metal enterrada sobre o chão de terra batida, coberta por uma lona suja. Com as mãos trêmulas, ela cavou até conseguir puxar a caixa. Dentro, fotos. Muitas. De Davi, de Helena, de outros homens e mulheres desconhecidos. E no fundo, uma gravação em fita, com um rótulo quase apagado. Prova, caso 178/13. Era a voz de Helena narrando tudo, os encontros secretos, os nomes envolvidos, a corrupção, o medo. Ela citava Davi. Dizia que ele era o responsável por tudo, que ele era perigoso. Alice caiu de joelhos. A verdade finalmente revelada era muito pior do que imaginava. Davi não era apenas um traidor. Ele era o responsável pelo desaparecimento de Helena. Foi ele quem tentou apagar o passado. Foi ele quem mentiu durante todos aqueles anos. E agora sabia que Alice descobrira. Antes que pudesse sair do porão, ouviu o som de um carro parando lá fora. Depois, passos pesados. Alguém estava entrando. Ela apagou a lanterna, segurou a caixa de metal contra o peito e ficou em silêncio. O som da porta do porão se abrindo fez o coração parar. Mas os passos não desceram. Um novo bilhete foi jogado escada abaixo. Ele deslizou até parar ao seu lado. Alice pegou com os dedos sujos de terra. Estava escrito à mão: "Você fez a sua escolha. Agora, cuide do que descobriu." Ela ficou ali, no escuro, respirando com dificuldade. Sabia que estava viva, por enquanto. Mas agora carregava algo que muitos tinham morrido tentando proteger: a verdade. E no mundo real, a verdade sempre cobra um preço.